diferença entre a Bíblia, livro que nós lemos, nós temos em casa, e o que de fato é palavra de Deus. E aí, gente, sou eu de novo, tô aqui e a pedidos do pessoal, algumas dúvidas que o pessoal me manda no Instagram, os mais próximos no WhatsApp, sobre questões sobre a igreja, sobre a doutrina, a diferença de o comportamento dos filhos da igreja e o que diz a doutrina. Às vezes as pessoas se confundem. Muito feliz pela confiança da galera, né, em perguntar pra mim essas coisas. Decidi montar uma série de vídeos para tirar algumas dúvidas de vocês, né? Então, vou falar de uma forma muito simples, muito resumida. A partir disso, te dá um norte e você vai procurar uma literatura um pouco mais densa e já te ajuda, né? Vou pontuar algumas coisas, né? Primeiro, uma coisa muito importante: diferença entre a Bíblia, livro que nós lemos, nós temos em casa, né? Às vezes de zíper, às vezes não, ilustrada, não e tal. E o que de fato é palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas existe uma diferença, né? Essas duas, né? A questão da autoridade apostólica. Que deve ser isso? O que é a autoridade apostólica? Por que existe isso? De onde vem isso? Por que precisamos disso? Por que dessa hierarquia dentro da igreja? O que diz a doutrina? Pô, da onde tirou isso? Quem inventou isso? Por que devemos obedecer isso? E muitas vezes, por falta de estudo ou desonestidade, as pessoas usam de erros de pessoas, de filhos da igreja, para denegrir a doutrina e aí dizer que é algo preconceituoso, é algo opressor. E quando você estuda, você entende que não é nada disso. Então, vamos começar. Nesse primeiro vídeo eu quero falar para vocês o seguinte: o que é palavra de Deus? Já se perguntou isso? Não é a Bíblia. Deixa eu te dizer de maneira rápida. Quando nós dizemos, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, você já ouviu isso, né? Quando o Criador, lá no Gênesis, quando você vê toda aquela literatura, toda aquela linguagem mitológica para explicar a criação, você vê que Deus dá uma palavra de ordem. O Criador dá essa palavra de ordem, que exista luz, vamos separar a luz das trevas, que faça-se o firmamento, ou seja, é uma palavra de ordem. Ele dá essa palavra e algo começa a existir. Isso é a palavra de Deus. E conforme previsto por vários profetas, você pode dar uma olhada no Antigo Testamento, essa palavra de Deus viria até nós. Então, essa palavra de Deus, ela vem, ela se faz carne, ela habita entre nós, ela caminha entre nós, ela tem suas vontades, ela é 100% natureza humana e 100% natureza divina. Não podemos cometer o erro de pensar que Jesus é tipo Perseu, Hércules ou qualquer outra figura de um semideus. Não, 100% Deus, 100% homem. E aí o que acontece? Essa palavra personificada, ela caminha entre nós e ela vai nos dar um norte para a salvação, para a vida plena. E toda a sua experiência, tudo que ele pôde ensinar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, com o tempo, com a tecnologia na época disponível para registros, de fatos, a experiência que eles tiveram com a palavra que se fez carne foi sendo registrada. Então, a palavra de Deus é uma coisa, a Bíblia é um registro histórico do tempo em que essa palavra de Deus habitou entre nós e no tempo da antiga aliança. Ou seja, é um livro, em outro vídeo vou falar específico dele, muito importante, porque além de ser importante para nós, cristãos, é importante para toda a humanidade pelos dados históricos que ele tem, dos conflitos e das relações com outras civilizações, ideias diferentes, visões de sagrados diferentes, figuras de deuses diferentes, a primeira civilização monoteísta que vai nascendo, o Deus que não deve ser representado por imagens. Poxa, a primeira vez que isso começa a acontecer, várias outras civilizações desenvolvem religiões cujos deuses precisam de uma forma, precisam de ser
cultuados, né, aquelas estátuas. Enfim, é um tesouro da humanidade muito importante. Porém, a Bíblia não é a palavra de Deus, é um registro histórico muito importante. Tanto é que a igreja, ela sobrevive durante muito tempo sem a Bíblia, sem esse documento. Ele sobrevive de quê? Sobrevive da história oral, das histórias que as pessoas contavam e transmitiam nas rodas de conversa, nas pregações, quando o pai ia botar o filho para dormir, contava a história do seu povo. Assim os cristãos contavam as histórias que eles ouviam dos apóstolos, que eles ouviam dos primeiros padres, que eles ouviam dos primeiros bispos, que ouviam e iam transmitindo essas histórias. Esse é o primeiro vídeo que eu quero que você entenda essa diferença de palavra de Deus e do documento da Bíblia. Um não anula o outro, eu não quero que você pense isso, mas para que a gente continue nos outros vídeos, você precisa ter claro isso. Deus te abençoe, se inscreva no canal, dê o seu joinha e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o contexto em que o cristianismo começa a surgir. Valeu, hein? Deus te abençoe.